Em 10º lugar, o urso polar ou urso branco. O urso polar ou urso branco é um mamífero da família Ursidae com o nome científico ursos marítimos. Ele é o maior carnívoro terrestre. Mede até 2,5 metros apoiado nas patas traseiras e pode pesar até 700 quilos. Na natureza, eles vivem em média 30 anos. O urso polar é conhecido por seus pelos brancos, que facilitam sua camuflagem entre o gelo polar e neve. Apresenta uma grande camada de gordura em seu corpo para se proteger do enorme frio. É ótimo nadador e, comumente, é avistado em mar aberto. Normalmente nada a mais ou menos 10 km por hora em busca de alimento e de outros locais para descansar. O urso polar cava buracos no gelo e espera que a presa suba para respirar. Ele também pode se alimentar de animais mortos, tais como baleias e peixes. No período de verão, quando o gelo derrete, eles ficam um grande período de tempo sem se alimentar, sobrevivendo graças às suas reservas físicas. Os ursos polares são solitários e nômades e não têm predadores naturais. Na época reprodutiva dos ursos polares, é comum observar machos competindo pela fêmea, e isso ocorre entre março e maio. O nascimento dos filhotes acontece entre novembro e janeiro dentro de tocas de neve. E as fêmeas usualmente dão luz a gêmeos que ficam com ela por 2 anos ou um pouco mais. Elas cuidam sozinhas de seus filhotes, sendo os machos considerados uma grande ameaça aos jovens. Em 9º lugar, o urso de Kodiak, ou urso marrom. O urso de Kodiak, Ursus arctos midendorfi, é uma subespécie de urso pardo, e é o segundo maior carnívoro terrestre depois do urso polar, que é bem menor. Nativo do Alasca, é conhecido também como urso gigante do Alasca ou urso marrom. Normalmente uma fêmea adulta mede até 1,40 m de altura no ombro, e pesa até 325 quilos, enquanto que os machos medem até 3,5 metros quando ficam em 2 patas e podem chegar a 1 tonelada de peso. Tendem a levar um estilo de vida solitário em seu habitat, encontrando-se apenas com o grupo durante a temporada reprodutiva e em eventuais disputas por território. Em liberdade vive até 25 anos. A visão do urso de Kodiak é fraca, mas o seu olfato é excelente para encontrar comida. É um animal carnívoro e onívoro. Devido à maior massa muscular, a carne tem maior peso na sua dieta, que complementa com algumas raízes, pastos, frutos e rebentos. Entre os seus alimentos preferidos estão salmões, focas, cervos e alces. No Alasca, a caça ao urso de Kodiak é permitida. É regulada por lei para evitar excessos. Em 8º lugar, a morsa. A morsa, Odobenus rosmarus, é um animal de grande porte que vive tradicionalmente nas águas do Ártico. Uma morsa fêmea adulta chega a medir 2,60 metros de comprimento e pode pesar de 400 até 1.250 quilos. O macho adulto é ainda maior, podendo medir de 3 a 4 metros de comprimento e pesar até mais de 2.000 quilos. Seu focinho tem um sólido bigode e 2 enormes caninos ou presas que podem chegar a 90 centímetros de comprimento nas fêmeas e ultrapassar 1,10 metro nos machos. As morsas possuem uma pele enrugada e áspera que vai se tornando cada vez mais espessa ao longo de sua vida de 15 a 30 anos. As morsas alimentam-se principalmente de moluscos, bivalentes e caracóis, ouriços, estrelas do mar e caranguejos. Sociável, a morsa é considerada uma espécie-chave nos ecossistemas marinhos do Ártico. As fêmeas atingem a maturidade sexual entre 4 a 6 anos de idade, enquanto o macho atinge com 7 anos. As fêmeas dão à luz no máximo a cada 2 anos e o período de gestação dura aproximadamente 1 ano, onde apenas um filhote nasce, pesando entre 45 até 75 quilos. Em 7º lugar, o crocodilo de água salgada. O crocodilo de água salgada, Crocodilus porosus, é encontrado no norte da Austrália e nas ilhas do sudeste da Ásia. Pertence à família dos Crocodilidae e é o maior réptil que vive atualmente. Comumente o chamamos de crocodilo gigante. É extremamente perigoso para o homem. Os machos atingem até 8,5 metros de comprimento, chega a pesar 1.500 quilos e vive na natureza até 70 anos de idade. Não possui predador natural.
O maxilar tem entre 64 a 68 dentes aguçados movidos por músculos poderosos que podem esmagar numa única dentada o crânio de um bovino adulto. E a mordida é a mais forte de todos os animais, podendo gerar a pressão de 1.600 quilos. O crocodilo de água salgada é um animal exclusivamente carnívoro. Enquanto jovem alimenta-se de insetos, algumas espécies de crustáceos, anfíbios e pequenos peixes. Os adultos são predadores de presas de maior porte como tartarugas, búfalos, macacos e outros animais que consegue apanhar. A maturidade sexual do animal é atingida entre os 10 a 12 anos para as fêmeas e de 16 anos para os machos. O crocodilo de água salgada em geral não corre perigo de extinção, porém, algumas populações em determinados locais estão seriamente ameaçadas. Em sexto lugar, o peixe-lua. O peixe-lua tem o nome científico, mola-mola. É o peixe ósseo mais pesado do mundo. Possui a mesma toxina que os baiacus. Tem-se registro que o maior peixe-lua foi pescado em 1996 em Kamogawa, Japão, e tinha 2,4 metros de comprimento e pesou 2.300 quilos. Ele vive em cativeiro entre 8 a 10 anos. As fêmeas são maiores que os machos. O peixe-lua possui uma morfologia diferente dos demais peixes, sendo caracterizado pela degeneração da coluna vertebral. Por conta disso, a nadadeira caudal foi substituída por uma estrutura dura e larga chamada clavos. E mesmo sem a presença dessa nadadeira, o peixe-lua é um bom nadador. Antigamente acreditava-se que o peixe-lua se alimentava apenas de zooplâncton, mas foi comprovado que ele possui uma dieta bem mais ampla. É considerado o vertebrado mais fértil do planeta, pois uma única fêmea é capaz de produzir 300 milhões de ovos de uma única vez. Os maiores predadores do peixe-lua são os leões marinhos, as orcas e os tubarões grandes. Em quinto lugar, rinoceronte branco. O rinoceronte branco ou de boca larga tem o nome científico, Ceratotherium simum. É o maior dos rinocerontes, da ordem dos mamíferos perissodáctilos. A sua dieta é constituída basicamente por grama rasteira. O rinoceronte branco é a maior das 5 espécies existentes de rinocerontes. Tem um corpo maciço e uma cabeça grande, um pescoço curto e grosso. O comprimento total da espécie é de 4 metros, mais ou menos nos machos, que pesam até 3.600 quilos, e 3,65 metros nas fêmeas, relativamente mais leves, com 1.700 quilos. Em seu focinho está presente 2 chifres, que são feitos de queratina endurecida. O chifre dianteiro é maior, e tem uma média de 60 centímetros de comprimento, atingindo até 150 centímetros, mas apenas em fêmeas. Suas orelhas são capazes de se mover de forma independente para captar melhor os sons do ambiente. Os rinocerontes brancos possuem as mais largas narinas e um olfato aguçado dentre todos os animais terrestres, o que compensa a sua fraca visão. O rinoceronte branco é atualmente caçado devido ao seu corno, que na medicina tradicional oriental é utilizado em função de supostas propriedades medicinais. Em quarto lugar, elefante marinho do sul. O elefante marinho do sul, Miroga leonina, é um mamífero marinho pertencente à família Phocidae e é o maior dos pinípedes. Apresenta corpo robusto, cabeça grande e nadadeiras anteriores pequenas. Os machos podem chegar a 5 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. Seu nome elefante marinho é em função de que indivíduos machos adultos possuem uma proeminência nas narinas, uma probóscide de que lembra a tromba dos elefantes. Os filhotes ao nascerem pesam mais ou menos 40 quilos e medem 1,30 metros de comprimento. São ótimos nadadores, comumente realizando mergulhos com duração de 20 a 30 minutos que alcançam 800 metros de profundidade. Entretanto, já foram observados mergulhos de 1.200 metros que superam 2 horas de duração, tanto considerados de baixo risco de extinção. Em terceiro lugar, elefante africano ou elefante da savana. O elefante africano ou elefante da savana, Loxodonta, é um mamífero, membro da família Elephantidae. Surgiu no período Pliocênico. O elefante da savana tem várias características distintas que o diferencia de outras espécies semelhantes. É a maior espécie de elefante, bem como o maior e mais pesado animal terrestre vivo.
atingindo até 7,3 metros de comprimento, 3,2 a 4 metros de altura, e pesando de 6 a 12,3 toneladas. Devido ao seu grande tamanho, o único predador do elefante da savana adulto é o ser humano, porém os filhotes, especialmente os recém-nascidos, são vulneráveis a ataques de leões, crocodilos, leopardos e hienas. Em condições normais, eles geralmente vivem até 70 anos quando em estado selvagem. No entanto, em cativeiro eles tendem a viver cerca de 60 anos. O elefante da savana é herbívoro e consome cerca de 230 quilos de alimentos por dia. Sua dieta é composta por ervas, plantas aquáticas, folhas de árvores e arbustos. Eles também bebem diariamente em torno de 200 litros de água. O acasalamento ocorre quando a fêmea se torna receptiva, um evento que pode ocorrer a qualquer momento do ano. Quando ela está pronta para acasalar, começa a emitir infrassons, que via de regra atingem quilômetros de distância para atrair os machos. A gestação da mamãe elefante dura 22 meses e é a mais longa entre os mamíferos. Em segundo lugar, cachalote. O cachalote, Physeter macrocephalus, ou chacharel, é o maior dos cetáceos provido de dentes. O corpo do cachalote macho mede até 20 metros de comprimento, e pode pesar até 50 toneladas, enquanto que a fêmea mede mais ou menos 14 metros e pode atingir 25 toneladas. Esse cetáceo tem como característica distintiva possuir na cabeça uma substância cerosa de cor leitosa, um óleo esperma 7. Bastante comercializado nos séculos 18 a 20, e uma carne bastante apreciada. As fêmeas dão à luz uma vez cada 4 a 6 anos, com um período de gestação de pelo menos 12 meses. No momento do nascimento, tanto machos como fêmeas medem cerca de 4 metros de comprimento e um peso aproximado de 1 tonelada. As crias são amamentadas durante 2 a 3 anos. Os machos mantêm-se em crescimento até cerca dos 50 anos de idade, altura em que atingem o seu tamanho máximo. Os cachalotes podem viver até 80 anos. Alimentam-se de várias espécies, em particular a lula gigante, polvos e vários peixes como raias e tubarões, mas principalmente de lulas de tamanho médio. Cada animal come por dia até 3% do seu peso. Além dos seres humanos, outro predador dos cachalotes é a orca. Grandes grupos de orcas atacam frequentemente cachalotes fêmeas com as crias. Os sons produzidos pelo cachalote têm uma intensidade que excede os 230 decibéis e serve principalmente para a comunicação do grupo. Em primeiro lugar, a baleia azul. A baleia azul é da ordem Cetartiodactyla, família Balaenopteridae e gênero Balaenopter. O nome científico dessa espécie é Balaenoptera musculus. A baleia azul é um mamífero aquático que se destaca por ser o maior animal do mundo, podendo atingir incríveis 33 metros de comprimento e 160 toneladas. A baleia azul não é um peixe, e sim um mamífero com adaptações para a vida aquática. Não possui dentes, mas uma estrutura que lembra uma franja, a qual garante a filtração da água e a retirada das presas. Assim como todos os mamíferos, elas respiram por meio de pulmões. Portanto, precisam ir até a superfície para respirar. As baleias azuis apresentam algumas diferenças entre machos e fêmeas, mas que são pouco evidentes. Geralmente a fêmea é maior e mais pesada que o macho. A maior baleia já registrada era uma fêmea de 33,6 metros de comprimento e pesava um pouco mais de 160 toneladas. Como não poderia deixar de ser, a baleia azul não é uma grande predadora. Alimenta-se de pequenos animais, tais como pequenos crustáceos, zooplâncton, pequenos peixes e moluscos. Podem se alimentar tanto em área de superfície como em grandes profundidades. No hemisfério sul, a baleia azul consome principalmente krill, uma espécie semelhante ao camarão. Estima-se que uma única baleia possa comer diariamente 4 toneladas de krill. A maturidade sexual das baleias azuis acontece por volta dos 10 anos de idade. O filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe, e a gestação dura de 11 a 12 meses. Os filhotes já nascem apresentando cerca de 7 metros de comprimento e 2 toneladas de peso.